crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um tapete coruja usando o barbante supremo tradicional número 6, agulha Clover 3,75 mm. Caso você queira sua peça maior, use barbante 8 ou 10. Também vamos precisar do fio supremo Flores de Enovelar. Caso você queira sua peça mais volumosa, mas não tenha a espessura que você procura em casa, você poderá usar 2 fios juntos. Eu aqui tenho o barbante 6 e o 4 ao mesmo tempo. Você vai testar a agulha, neste caso, eu aconselho a agulha de 5 mm para trabalhar com esses 2 fios. Para nós iniciarmos o nosso tapete, faço uma volta de linha nos 2 dedos, puxo, solto a alça, laço 1, 2, 3 correntes. Temos o primeiro ponto, laço dentro da alça formada, um ponto alto, o segundo, no mesmo lugar, um ponto alto, terceiro, e vamos continuar desta maneira até ficar com um total de 16 pontos altos aqui dentro desta alça, no início do nosso tapete. Trabalhamos dentro da alça 16 pontos, contando com as correntes iniciais. Agora nós vamos puxar o fio menor para fechar o miolinho. Puxe bem forte, que ele mesmo trava. Introduzo a agulha dentro da terceira corrente do primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos seguir trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto da base, um ponto alto. Laço a agulha, no ponto seguinte, um pontinho apenas, laço, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós temos um ponto alto entre cada aumento. Tem um aumento no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Siga assim até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base da corrente, um ponto baixo, para iniciar a carreira. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2 no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. 1,
2, 3 correntes, pule 1, 2 no terceiro ponto, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3, pule 1, 2 no terceiro, prendo com ponto baixo. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, a última alça, nós vamos prender no ponto baixo inicial. Temos um total de 16 alças. Para fazer a carreira da sequência, nós vamos precisar do fio supremo flores, mas nós vamos manter o fio 4, que é o que eu estou trabalhando, para que fique da mesma espessura. Vamos parar com o fio cru, puxar aqui o supremo flores, iniciar com os dois, esse e o mais fino que nós temos na mistura. Se você estiver trabalhando só com o fio, siga só com o supremo flores. Passo por baixo, faço aqui um ponto baixo, que é contado com uma corrente, 2, 3. Primeiro ponto, 1, 2, 3 correntes, volto e prendo, ó, na terceira corrente do primeiro ponto. E faço um picô, laço no mesmo lugar. Um ponto alto, 1, 2, 3 correntes na base, prendo, formando o picô, laço no mesmo lugar. Um ponto alto, 1, 2, 3 correntes na base, prendo, formando o picô, laço, um ponto alto, 1, 2, 3 na base, prendo, formando o picô no mesmo lugar. Um ponto alto, 1, 2, 3 correntes na base, prendo, formando o picô, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5 picôs, que você vai fazer uma corrente, laçar a agulha e passar para a próxima alça, onde vamos repetir um ponto alto, 3 correntes na base, o primeiro picô, e repetir novamente um ponto alto, 1, 2, 3 correntes na base, prendo, formando o picô, e vamos seguir até ficar com 5 picôs, sempre assim. Ponto alto, já faço o picô, laço, repetindo, ponto alto, 3 correntes na base, prenda, formando o picô, laço no mesmo lugar, repetindo, conferindo, 1, 2, 3, 4, o quinto picô, laço no mesmo lugar, o último ponto alto, uma corrente para passar para o próximo, e começo tudo novamente. Vamos seguir assim até o final. Observem que vai ficando todo enrolado, é normal. Chegamos ao final, nós vamos fazer uma corrente, introduzir a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fechar com um ponto baixíssimo. Observem como ficou após a conclusão da carreira. Agora nós vamos seguir com o mesmo fio para a próxima. Para iniciar a próxima, faça uma corrente dentro desse mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Nós vamos pular todos os pontos, ó, e aqui nesta corrente que passa para o próximo grupo, introduzo a agulha e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Vamos pular todos os pontos. Na corrente que passa para o próximo, prendo com ponto baixo. E vamos seguir desta maneira até o final. Na corrente, prendo com ponto baixo. Vai ficar assim.
Chegamos ao final, a última alça, prenda no ponto baixo inicial e feche com o ponto baixíssimo. Agora você já pode cortar o fio multicores e vamos iniciar com os 2 fios cruz. Observe, vou puxar os 2 fios e passar dentro da laçada, desta maneira. Aqui vou fazer 1, 2, 3. Laço no mesmo lugar, prendendo as pontas. Um ponto alto, temos 2 pontos, 3, 4 e 5 pontos altos. Dentro da primeira alça temos 5 pontos. Laço, já vou para a alça seguinte e vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Você vai fazer desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço, no mesmo ponto da base, um ponto alto. Temos um aumento, laço, agulha, no ponto seguinte, um ponto apenas, laço no próximo, um ponto, temos o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, laço e no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos o segundo aumento. Agora nós temos, entre os aumentos, 4 pontos seguidos. Ó, temos um aumento no ponto à frente, um ponto, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto ponto. E no quinto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Vamos trabalhar assim até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nesta carreira, você vai iniciar 3 correntes, laço e agulha no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e continue. Faremos apenas ponto sobre ponto, sem aumentos. Basta trabalhar normal. Pontinho sobre pontinho, a carreira inteira. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente, no mesmo ponto, um ponto baixo, para iniciar a carreira. 1, 2, 3 correntes. Pule 1, 2 no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pule 1, 2 no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. E vamos seguir, fazendo a volta inteira desta maneira. Chegamos ao final, primeiro ponto que fizemos, fecho com ponto baixíssimo. Agora você vai cortar o fio mais grosso e voltar para o Supremo Flores e trabalhar exatamente como nós fizemos aqui para esta parte. Fazer aqui nessas alças exatamente igual. Observem como está ficando a nossa peça. Agora vamos fazer a carreira colorida, onde temos as pétalas, e dar sequência à nossa peça. Trabalhamos a segunda carreira de pétalas, agora nós vamos fazer a sequência juntas. Para iniciar, ó, dentro da alça que já fizemos, nós vamos puxar o fio
6, deixar o fio colorido, iniciar com os 2 fios que eu estou trabalhando, o 4 e o 6 cru, fazer 1, 2, 3 correntes, laço, dentro da alça, um ponto alto, temos 2 pontos no mesmo lugar, 3, 4 pontos altos, laço agulha, já vou para a próxima alça e vou repetir 1, 2, 3, 4 pontos altos, laço, vou para a próxima e continuo. Nós vamos seguir desta maneira até o final da carreira. Para cada alça, 4 pontos altos. Para iniciar a carreira, ó, dentro da alça, nós vamos aqui puxar os 2 fios novamente, ó, cru, e fazer aqui dentro um ponto baixo, prendendo as pontas, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, temos 2 pontos no mesmo lugar, um ponto alto, 3, 4, 5 pontos altos, laço na alça seguinte, repetindo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Siga desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Nesta carreira, nós vamos repetir ponto sobre ponto, sem fazer aumentos. A volta inteira desta maneira. Para cada ponto da base, faça um ponto alto. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, na mesma base, ó, no mesmo ponto, um ponto alto. Temos aqui o primeiro aumento, laço, no ponto seguinte, um ponto alto apenas, no próximo, um ponto alto, o segundo, no próximo, um ponto alto, o terceiro, no próximo, um ponto alto, o quarto ponto. E no quinto ponto, vamos repetir o aumento, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Entre um aumento e outro, temos 4 pontos seguidos. Laço agulha, e agora nós vamos repetir mais 4 pontos para fazer o aumento da sequência. 3, 4. E no quinto ponto, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Siga assim até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, laço no próximo, um ponto alto. E aqui nós vamos repetir a carreira inteira desta maneira. Para cada ponto da base, faremos um ponto alto apenas. Sempre assim. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2 no terceiro ponto, prendo com ponto baixo, formando a alça. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2 no terceiro,
prendo com ponto baixo. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o fio 6, iniciar com o fio multicores, mais uma carreira de pétalas, que é esta que nós fizemos aqui, ó. Trabalhamos então a terceira camada de pétalas e vamos dar sequência no nosso tapete. Vamos voltar para o fio cru novamente, passo dentro da alça, uma, duas correntes, laço, porque eu já estava dentro da alça da base, e aqui vou fazer um ponto alto, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos um total de 3 pontos, contando com as 3 correntes. Laço, agulha, na alça seguinte, nós vamos repetir 3 pontos altos. 2, 3. Laço, na próxima alça, novamente 3 pontos altos. Nesta carreira, faremos desta maneira até o final. Para cada alça que nós temos na base da pétala, faremos 3 pontos altos. Chegamos ao final da terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, 3 correntes, laço, no mesmo ponto, um ponto alto. Laço, agulha, no ponto seguinte, um ponto alto. Laço, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto. Observem, temos o aumento, já fiz 3 pontos. Vamos fazer mais 3. O quarto, o quinto e o sexto ponto. Laço no mesmo lugar do sexto ponto, outro ponto alto. Trabalhamos aqui entre um aumento e outro 5 pontos seguidos. E vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Vamos fazer a volta inteira desta maneira. Chegamos ao final na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, 3 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, laço, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. No mesmo lugar, você vai fazer outro ponto. Nós trabalhamos o aumento à frente, no quarto ponto, para sair de cima do aumento da carreira anterior. Agora, nós vamos fazer laço, um ponto, no próximo, 2, no próximo, 3, no próximo, 4, no próximo, o 5, no próximo, 6, e no sétimo ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós temos entre um aumento e outro 6 pontos, são 2, 4, 6, e no sétimo o aumento. Após o aumento, vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E no sétimo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Vamos seguir desta maneira até o final.
Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto. Trabalhamos o primeiro aumento, laço, no ponto seguinte, um ponto, no próximo, o segundo, no próximo, terceiro, no próximo, quarto, no próximo, o quinto, no próximo, sexto, no próximo, o sétimo ponto. Laço e no ponto seguinte, um ponto e no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós temos entre um aumento e outro 7 pontos. Na carreira seguinte, você terá 8 pontos entre os aumentos. Esta você vai fazer sozinha. Basta seguir este padrão. E vai repetir sempre desta maneira. Os aumentos sempre no 8º ponto desta carreira e o próximo no 9º ponto de base. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Trabalhamos aqui a base para o nosso tapete coruja. Agora nós vamos fazer os olhos e as asas. Para iniciar a asa, faço uma volta de fio no dedo, puxo e aqui faremos uma corrente, 2, 3, laço a agulha no mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos. Ficamos com 3 pontos. 1, 2 correntes, laço no mesmo espaço. Vamos repetir. 1, 2, 3 pontos. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar. Novamente, mais 3 pontos. E nós iniciamos a asa da coruja. Agora você vai puxar o fio para fechar e arremate a pontinha. Agora nós vamos voltar. Para voltar, você vai virar desta maneira. Para iniciar a carreira da volta, 1, 2, 3 correntes, laço, dentro do espaço, um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Observem, ficamos com 3 pontos, 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntes, laço, dentro do leque seguinte, você vai repetir 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, mesmo lugar, um ponto, 2 pontos. E o terceiro ponto, ó, introduza a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e faça um ponto alto. Para voltar, 1, 2, 3 correntes, laço dentro do leque, um ponto, 2 pontos. Ficamos com 3 pontos, contando com as correntes da alça. 1, 2, 3 correntes, laço dentro do leque, nós vamos repetir. 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 correntes, laço, dentro do espaço, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço, e dentro do leque vamos repetir o leque novamente. 2, 3 pontos, 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, 1,
2 pontos, e o terceiro, ó, sobre a terceira corrente do primeiro ponto, um ponto alto, viro a peça. Uma, duas, 3 correntes dentro do leque, um ponto, 2 pontos. Uma, duas, 3 correntes no mesmo lugar, repetindo, mais 3 pontos altos, formando o leque. Uma, ó, como ficou. 2, 3, laço. Sobre o ponto alto que nós temos no centro, um ponto alto, uma, duas, 3 correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, formando um Vzinho. Uma, duas, 3 correntes, laço, agulha e dentro do leque nós vamos repetir novamente o leque. 3 pontos. Uma, duas, 3 correntes no mesmo lugar. 1, 2, e o terceiro ponto na terceira corrente do primeiro ponto. Para voltar, uma, duas, 3 correntes dentro do leque, um ponto, 2 pontos. Uma, duas, 3 correntes no mesmo lugar, 1, 2, 3. Uma, duas, 3, 4, 5 correntes agora. Laço, e dentro do Vzinho que nós temos, um ponto alto. Uma, duas, 3, 4, 5 correntes, laço no mesmo lugar, mais um ponto alto. Temos aqui a base do abacaxi. Uma, duas, 3, 4, 5 correntes, laço, e vamos repetir o leque. Vamos fazer este leque e o primeiro da volta. Exatamente igual nós fizemos até agora. Finalizamos o leque e já começamos o outro. Então, nós vamos fazer aqui uma, duas, 3 correntes apenas, laço e agulha. Dentro daquele V que nós fizemos, o último, nós vamos trabalhar aqui um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Base do abacaxi pronta, vai ficar desta maneira. Uma, duas, 3 correntes, laço, e agora nós vamos finalizar o leque e já fazer o próximo da volta. Basta fazer como eu mostrei para vocês, início e fim de carreira. Trabalhamos o leque inicial, uma, duas, 3 correntes, laço, sobre o primeiro ponto alto da base do abacaxi, um ponto, uma corrente, laço no próximo, um ponto, uma corrente, laço no próximo. Nós vamos repetir desta maneira até o final dos pontos. Trabalhamos sobre todos os pontos, ficaram desta maneira, e aqui nós vamos seguir fazendo 3 correntes e trabalhar o leque do final e o do início para a volta.
Fizemos o leque inicial, 1, 2, 3 correntes, laço, agulha, sobre o primeiro ponto, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço, sobre o segundo, um ponto alto, 1, 2 correntes, sobre o terceiro, um ponto alto, 1, 2 correntes, e vamos repetir até o final dos pontos desta maneira. Trabalhamos sobre todos os pontos e agora você vai finalizar a carreira. 1, 2, 3 correntes, fazer o último leque e o leque para voltar sobre ele. Trabalhamos o leque inicial, 1, 2, 3 correntes. Agora, nós vamos prender esta alça de correntes dentro do primeiro espaço com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Dentro do segundo, prenda com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Dentro do terceiro. 1, 2, 3, 4 correntes dentro do quarto e continue desta maneira até o último espaço, formando as alças do abacaxi. Seguimos até o último espaço. Agora nós vamos passar para o leque. 1, 2, 3 correntes, laço. E dentro do leque, nós vamos repetir o leque como fizemos até agora e fazer o outro para a volta. Trabalhamos o leque inicial, 1, 2, 3 correntes. Agora, nós vamos prender sobre a primeira alça que nós fizemos na carreira anterior com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, prendo dentro da segunda e vou seguir sempre assim, 3, 4 correntes dentro da terceira, fazendo até o final, desta forma. Esta é a parte central do abacaxi. Trabalhamos até a última alça. E agora vamos repetir 3 correntes, lace e faremos o leque do final da carreira, como fizemos até agora. Observem como está ficando a nossa alça. Agora você vai seguir trabalhando como eu mostrei até você ter apenas uma alça na parte central. Basta continuar fazendo desta maneira. A cada carreira que você fizer, uma alça será reduzida naturalmente. Trabalhamos a nossa peça até restar apenas uma alça. Agora nós vamos trabalhar o leque normal, primeiro leque. Fazendo aqui primeira parte, 3 correntes e mais 3 pontos, finalizando o leque. 1, 2, 3 correntes, vamos prender na última alça. 1, 2, 3 correntes e fazer o último leque normal. Observem como ficou. Agora nós vamos virar a nossa peça. E aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes, laçar a agulha dentro do leque, um ponto sem fechar. Laço no mesmo lugar, outro ponto sem fechar. Laço a agulha, já vou para o outro leque e aqui dentro nós vamos repetir um ponto sem fechar, 2 pontos sem fechar, laço e o terceiro ponto na terceira corrente do último ponto do leque.
Observem todos os pontos na agulha, laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato, ficando desta maneira. Observem como ficou a asa da nossa coruja. Agora vamos fazer o acabamento em volta. Aqui nós vamos fazer uma, duas correntes, laçar a agulha, envolvendo o ponto lateralmente, nós vamos trabalhar um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma, duas, três correntes, na base prendo, formando um picô, laço no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Desse jeito. Lace a agulha. Na alça seguinte, vamos fazer um ponto alto apenas, laço. Na próxima alça, vamos repetir o leque. Um, dois pontos. Uma, duas, três correntes. Na base, prendo com ponto baixo, formando o picô. Laço. E no mesmo lugar, um, dois pontos. Laço a agulha, na alça seguinte, um ponto alto. Na próxima, repetimos o leque. Nós vamos trabalhar desta maneira até chegarmos na parte onde iniciamos. Último ponto, até chegarmos aqui. Trabalhamos até chegar à lateral daquela primeira carreira onde nós começamos a nossa peça. Fizemos um leque neste ponto, aí você vai laçar a agulha e aqui do outro lado, referente à mesma carreira, nós vamos fazer o outro leque. Dois pontos, uma, duas, três correntes na base, o picô e no mesmo lugar mais dois pontos. Se você fizer aqui um ponto alto, como é a nossa sequência, lá no final vai ficar errado. Então, aqui nós temos dois leques seguidos. E aqui você tem um ponto alto. E no próximo você tem um leque novamente. Basta seguir agora normal, fazendo como nós trabalhamos lá do outro lado. Um leque e um ponto alto na próxima. Lá no final vai ficar bem certinho. Eu vou fazer o meu e mostro pra vocês, ó, um leque, na próxima eu tenho um ponto alto e continuo no próximo, tenho um leque. Chegamos ao final, observem, temos um leque e aqui nós já tínhamos deixado um ponto pronto, introduzo a agulha nele e vamos fechar com ponto baixíssimo. Cortar o fio e arrematar. Temos aqui a nossa asa pronta. Você vai trabalhar a outra exatamente igual e reservar. Para iniciar os olhos, faça uma volta de linha. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7 correntes. Introduzo a agulha na primeira corrente feita e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes, temos o primeiro ponto, laço, dentro da argola, um ponto alto, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. E aqui nós vamos repetir até ficarmos com 16 pontos altos. Feito 16 pontos, uma, duas, na terceira corrente, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes, laço no mesmo ponto da base, um ponto alto, laço no ponto seguinte, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Vamos seguir desta maneira até o final.
Para cada ponto da base, 2 pontos altos. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Temos um aumento no primeiro ponto. No ponto seguinte, um ponto apenas. No próximo, um ponto, e no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas. Vamos seguir desta maneira até o final. Um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2 no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. 1, 2 no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. Vamos seguir fazendo até o final desta maneira. Chegamos ao final, no ponto baixo que iniciamos, fecho com ponto baixíssimo, dentro da alça puxo o ponto. Como eu estou trabalhando com os 2 fios, nós vamos cortar o fio mais grosso, passar para o fio colorido, Supremo Flores, e vamos seguir juntas aqui fazendo a sequência da carreira, como eu já mostrei na primeira parte. Trabalhamos a parte onde fizemos as pétalas. Agora nós vamos voltar para os 2 fios crus, passar por dentro da última alça, dentro da argola, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, já temos 2 pontos no mesmo lugar, 3, 4, 5 pontos altos. Dentro da alça, lace agulha, na próxima alça vamos repetir. Novamente, 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5 pontos. Vamos seguir até o final desta maneira. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar o fio, fazer o outro olho exatamente igual a este. Trabalhamos os 2 olhos iguais, agora nós vamos fazer o acabamento juntas. Nós temos aqui, ó, nos 2 olhos, o fio que sobrou do arremate. Eu vou amarrar os 2 só para iniciar o trabalho, para a gente ter uma ideia da sequência. Depois a gente solta isso aqui. Nós vamos contar a partir deste ponto, 15 pontos para um lado e 15 pontos para o outro. É o que será costurado para a união dos 2 olhos. Agora nós vamos iniciar a costura a partir desse pontinho, que é onde nós deixamos preso com o fio, até chegar onde delimitamos. Iniciando, pegando de um lado para o outro, vamos puxar o fio, prender, no tapete a gente tem que amarrar mesmo, para não soltar depois. E aqui nós vamos fazer, ó, a costura somente na parte superior do fio. Ó, de um lado e do outro. De um lado e do outro. Até nós chegarmos lá naquele ponto que deixamos delimitado.
Costuramos a parte de cima do ponto. Agora nós vamos virar, ó, até chegar ao ponto que deixamos marcado. Agora nós vamos virar e costurar a parte de baixo do ponto. Começando pelo que está delimitado. Puxo bem e vamos pegar o outro, do outro lado. Desta forma você costura o ponto inteiro. Ele vai ficar bem bonitinho. De um lado e do outro, até chegar ao final onde vamos arrematar. Aquele fio que nós amarramos no início, ó, você vai soltar e aqui você vai arrematar as pontas, ó, da parte de trás. Passando por dentro e escondendo entre os pontos, para poder cortar rente. Faça isso com as duas partes. Nós vamos iniciar a parte externa do olho. Ó, aqui nós temos o ponto que foi costurado e o primeiro sobre ele. Aqui nós vamos puxar o fio cru para iniciar a volta. Vamos puxar os dois fios que eu estou trabalhando e vou prender. 1, 2, 3 correntes, laço, agulha. Já vou lá para frente, ó. Aqui tem o ponto que foi costurado e vou pegar no que está à frente dele e fazer aqui um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto. E aqui nós vamos fazer a volta inteira desta maneira, sem aumentos. Somente ponto sobre ponto. Quando chegar na outra voltinha, eu vou mostrar a passagem para vocês. Ó. Chegamos ao ponto, ó, que nós vamos passar sobre a costura. Laço a agulha e vou iniciar, ó, colocando a agulha no outro ponto do outro olho e fazendo um ponto alto. E dou sequência ao trabalho até chegarmos ao ponto onde começamos. Vai ficar assim. Chegamos ao final, introduzo a agulha no ponto inicial e fecho com um ponto baixíssimo. Nós vamos pular o ponto seguinte, ó, introduzir a agulha no próximo, fazer um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, no próximo, no próximo, um ponto. Temos aqui 2, 4, 6 pontos. No sétimo ponto, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Fizemos um aumento e vamos sempre repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no sétimo um ponto, no mesmo lugar outro ponto. Chegamos à voltinha, ó, cantinho de baixo, nós vamos pular 1, 2, introduzir a agulha no terceiro ponto e aqui você vai fazer o ponto alto, vai ficar desse jeito e continue da mesma maneira, fazendo os aumentos, ó, 3, 4, 5,
5, 6. No 7º ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto, até chegarmos ao final. Chegamos ao final. Introduz a agulha na 3ª corrente do 1º ponto e fecho com ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Trabalhamos os olhos, observem como ficou. Agora vamos fazer juntas as orelhinhas na parte superior do olho. Para facilitar a compreensão da montagem, aqui nós temos a primeira pétala, ó, que está ao lado da costura. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Ó, vamos seguir este ponto, ó, e sobre ele nós vamos puxar o fio. Você marcou, vamos puxar um fio aqui e deixar delimitado. Nós vamos contar, ó, a partir dele quantos pontos tem até chegar ao ponto da costura. No meu caso foram 17 pontos deste lado até o ponto da costura. E agora você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. A partir do ponto que marcamos, nós vamos contar para este lado 13 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui você vai puxar o fio para iniciarmos o trabalho. Puxamos o fio, faço uma corrente para prender, 2, 3. Iniciamos a carreira. Laço a agulha, temos o primeiro ponto, no próximo o segundo, laço no próximo o terceiro e vamos repetir até chegarmos ao ponto que marcamos, um total de 13 pontos. Agora nós vamos virar e voltar sobre eles da seguinte maneira. Sobre o último feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto sem fechar e no próximo outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo e continuamos normal. Um ponto alto, um ponto alto, até os 3 pontos lá do final. Temos aqui os 3 últimos pontos, ó, no primeiro deles, um ponto sem fechar, no segundo, um ponto sem fechar e no terceiro, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo e viro a peça. Sobre o ponto que fechamos juntos, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar, passo por dentro, laço no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, laço, aqui nós temos os 3 últimos pontos, ó. Um ponto sem fechar, no próximo, um ponto sem fechar e no último, um ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo. Para voltar sobre o ponto que fechamos, juntos, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, laço no próximo, um ponto alto, laço, e aqui um ponto sem fechar,
laço e sobre o último um ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo, viro sobre a redução, um ponto baixo, uma, duas correntes, laço no ponto seguinte, um ponto sem fechar, laço e no último um ponto sem fechar, laço, passo por dentro de tudo e arremato. Vamos cortar o fio e arrematar. Para a franja, eu coloquei 2 fios, vamos fazer uma volta, 2, 3. E aqui embaixo nós vamos cortar o fio e abrir. Se você quiser mais volume, pode colocar mais fios. Vai ficar desta maneira. Isso aqui nós vamos passar na parte superior, ó, e fazer aqui desta maneira. Prender, passar tudo por dentro do espaço. É bem justo mesmo. Desse jeito. Deixa eu passar esse que eu deixei do arremate no mesmo lugar. Pra ficar juntas. Acerta bem e corte a parte superior para ficar todas as pontas iguais, desta maneira. Observem como ficou. Agora você vai fazer o outro lado exatamente igual. Agora temos pronto o corpo da coruja, os olhos e as asas. A nossa montagem será feita desta maneira. Para facilitar o nosso trabalho, você vai usar marcadores ou alfinetes para prender a peça uma na outra, para facilitar a costura. A partir desta parte central dos olhos, nós vamos contar para este lado 20 pontos e vamos prender na base. Vamos prendendo aqui no meio, para não soltar. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Conta 20 pontos a partir do centro e prende. Para a união das asas, aqui nós temos a parte onde nós iniciamos, ó, que vai ficar bem no espaço, bem certinho assim. Aí nós vamos prender este primeiro picô com o marcador e o segundo picô com o marcador. Da mesma maneira, vamos fazer com este outro lado. Prendo aqui e prendo aqui o segundo picô. Vamos fazer a mesma coisa para a outra asa. Colocamos os marcadores, agora nós vamos costurar com agulha de mão. Nós vamos iniciar a costura pelos olhos, juntando os olhos no corpo. Vamos pegar a parte da frente do ponto, nós vamos costurar só o fio da frente, ó, aquele que está em cima, ó, essa parte da frente do ponto. Vamos até o final e depois nós vamos voltar com o outro lado do ponto. Vamos costurar ponto a ponto. Vamos prender aqui e soltar o alfinete inicial. Ó, pego a frente do ponto de um lado e do outro e puxo. O outro, pego a frente de um lado e do outro e puxo. Para que a costura fique bem bonitinha
e não apareça. Vamos até chegar ao final do outro olho, pra gente virar. Costuramos, ó, a parte da frente da nossa peça. Agora nós vamos virar e fazer a mesma coisa para o outro lado. Olha, costuramos a frente. Agora nós vamos voltar, ó, com o outro lado, ponto a ponto novamente. Viramos, né? E aqui nós vamos pegar o outro lado do ponto. Você vai ter desta maneira uma costura bem fininha, bem delicada e invisível. Agora nós vamos fazer até chegar lá onde nós iniciamos e arrematar. Sempre coloque um pouco mais de fio na agulha para você terminar. Iniciar e terminar sem fazer emendas. Observem como fica. Chegamos ao final, aqui nós vamos arrematar. Puxei o fio por dentro da laçada, aquele que nós iniciamos, e vamos prendê-lo aqui, desta maneira. Passo por dentro e prendo novamente. E arremate a pontinha e corte rente. Está pronta a união dos olhos. União dos olhos pronta, observem como fica. Agora nós vamos fazer a união das asas. Para iniciar a costura da nossa asa, ó, aqui nós temos a parte central, que é o nosso ponto de referência. Vamos pegar este ponto, ó, que está na base dele, e a costura que nós fizemos com os olhos, ó. Vamos introduzir a agulha nela, desta maneira, e prender o fio. A nossa costura vai ter o sentido da parte inferior da peça, a parte superior a gente vai fazer depois. Vamos prender com um pequeno nó. E aqui nós vamos iniciar a costura, ponto a ponto também, do corpo e da asa. Somente a parte superior do ponto. Para depois a gente voltar. Ó, estamos passando pelo picô. Nós vamos costurar normal, ó, pegando o pontinho do picô. Estou fazendo assim para facilitar a visualização de vocês. Ponto a ponto. Chegamos, ó, onde nós deixamos o segundo marcador. Então, nós vamos remover esse segundo marcador. Nós estamos aqui sobre o segundo picô. Nós vamos continuar a costura. Ele era só para ter uma referência. Vamos seguir da mesma maneira, ponto a ponto. Estamos chegando ao terceiro picô. E vamos passando para o próximo, até chegarmos ao quarto picô.
Chegamos aqui ao quarto picô. Agora nós vamos virar, ó, o último ponto em cima do picô. Agora nós vamos virar para voltar com a nossa costura do outro lado. Agora nós vamos voltar com o outro lado. Costurando o pontinho já sobre o picô. E vamos seguir até chegarmos ao ponto central onde iniciamos, para dar sequência ao restante da costura. Chegamos, ó, de volta à parte central, nós fomos com a frente e voltamos com o avesso. Agora nós vamos seguir a parte dos olhos. Nesta parte vamos costurar somente até o segundo picô, diferente da parte inferior, que nós vamos seguir, ó, costurando da mesma forma até o segundo picô. Aqui nós temos o primeiro, esse é o último ponto, próximo. E vamos até chegarmos ao segundo picô somente. E já vamos virar e voltar. Chegamos ao segundo picô. E aqui nós vamos virar, ó, remover o marcador e voltar com o outro lado. Para arrematar, ó, a gente vai soltar a laçadinha que nós fizemos no início, e aqui sim nós vamos fazer um nozinho final e esconder as pontas. Cortando rente logo após. Passo para o outro lado e corto o fio na rente. A mesma coisa vamos fazer com essa outra ponta. Esconder entre as pontas antes de cortar a rente. Costure o outro lado da mesma maneira que você fez com este. Trabalhamos a costura dos olhos e das asas, observem como ficou. Agora nós vamos iniciar o acabamento em volta do corpo. Para iniciar o acabamento em volta do corpo, nós vamos prender o fio embaixo da asa, no último pontinho, ó, que você costurou. Aqui nós vamos puxar o fio desse jeito e fazer uma corrente desta maneira. Lace a agulha, conte 1, 2 e no terceiro ponto, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, 2, laço no mesmo lugar, 3, laço, 4, 5, 6 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Conto 1, 2 e no terceiro ponto prendo com um ponto baixo, desse jeito. Para seguir, lace a agulha, conte 1, 2 e no terceiro ponto vamos repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Conto novamente 1, 2 e no terceiro prendo com ponto baixo. 1, 2, no terceiro, vamos novamente. E seguir desta maneira, fazendo a volta inteira até chegarmos embaixo da outra asa.
Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto, ó, que está embaixo da asa, onde nós fizemos a costura, e aqui nós vamos arrematar o último grupo com ponto baixíssimo, cortar o fio, passar aqui por dentro as pontas e fazer o arremate, cortando rente. Puxo bem e arremate a pontinha. Está pronto o nosso tapete coruja. Nosso tapete pronto vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.